Então, fala pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Trader Lab educacional aqui do Grupo Avel, voltadíssimo para o público trader. Hoje a gente vai ter uma aula sobre automações, um roadmap de como criar estratégias automatizadas. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui o Caio Valente. Caio Valente, que é desenvolvedor, é trader. Então, é uma aula super bacana para a gente entender como desenvolver essas estratégias automatizadas, tá? Então, o Regis vai ministrar, o Caio vai ministrar a aula. E aí, gente, eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas, ergue a mão, vamos esperar ele terminar o raciocínio. No final da aula, a gente vai abrir um espaço para vocês fazerem as perguntas, entenderem, tirarem as dúvidas de vocês, perfeito? Caio, muito obrigado aí por estar mais essa noite aqui conosco. Queria que você se apresentasse aí e desse o start. Deixa eu só ver aqui, Caio, eu acho que você tá mutado, né? Pronto, já me desmutei aqui. Já desmutou? Pronto. Então, desce a linha aí. Eu vou só compartilhar minha tela aqui também, que aí perfeito. A gente vai conversando aqui. Me confirma se está aparecendo aí para vocês, por favor. Perfeito. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Screen. Beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma semana aqui com o pessoal da Avel. Vamos bater um papo sobre automação de robôs, tá? Eu me chamo Caio Valente, ali no Instagram eu sou o @devtrader, para quem não me conhece, tá? Então, a gente tem uma empresa que se chama Data Quant, a gente tem o educacional e tem plataforma, a gente tem um software chamado Botspot, a gente tem um educacional onde a gente ensina todas essas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, a gente programa exclusivo, a gente opera no mercado exclusivamente com automações, tá? E esse é o nosso foco aqui. Na semana passada, acho que foi na terça da semana passada, a gente bateu um papo sobre automação aqui, só que foi numa ótica diferente. A gente discutiu como que a gente faz para criar estratégias de trading automatizadas, mas na ótica da criação do robô, né? São as duas formas que a gente tem de criar um robô, seja programando esse robô, ou seja, usando ferramentas prontas para a gente criar ou configurar nossas estratégias dentro dessas ferramentas. O que a gente vai falar aqui hoje não é da ótica de criação do robô, mas é da ótica do processo que a gente precisa, que uma estratégia automatizada precisa seguir para a gente, lá na frente, conseguir colher os frutos do que a gente está fazendo. No fim das contas, a gente cria uma automação, todo mundo está aqui a fim de ganhar dinheiro, certo? Então, o objetivo aqui é apresentar um roadmap, um processo, um framework das etapas que a gente precisa seguir para validar uma estratégia automatizada, certo? Não é, tem muita gente que pensa que a estratégia, eu preciso só executar um backtest, se esse backtest ele for lucrativo, eu posso botar esse robô para rodar. Na verdade, o backtest, ele é só o início do processo, ele é a etapa inicial. A gente tem muitas outras etapas que precisam ser cumpridas para que lá na frente a gente tenha uma estratégia automatizada com sucesso, né? Que a gente consiga ganhar dinheiro no live trade, que consiga ganhar dinheiro no longo prazo, certo? Então, a gente vai fazer um grande overview sobre cada uma dessas etapas aqui, qual que é o objetivo de cada uma das etapas e quais são os pontos-chave. Então, o objetivo aqui desse bate-papo é a gente passar por todo esse processo e fazer um breve resumo sobre cada uma dessas etapas para, no final, a gente ter uma estratégia robusta rodando, uma estratégia automatizada, robusta, rodando na nossa conta, beleza? Então, tudo começa aqui pelo design de estratégia, tá? A gente gosta desse termo, design de estratégia, mas aqui a gente não tá, tem muita gente que associa design com o design do sentido visual, né, do projeto de cores, tipografia, coisas desse tipo, né? Aqui o que a gente está trazendo não é design nesse sentido, a gente está falando de design no sentido de projeto. Então, aqui seria a gente entender quais as técnicas ou quais as ferramentas, quais as possibilidades que a gente tem
para projetar estratégias que possam ser automatizadas, né? Então, a gente tem uma premissa aqui. Para a gente automatizar uma estratégia, a gente precisa que essa estratégia tenha regras claras e que ela seja objetiva, né? Eu não posso ter subjetividade, não posso ter coisas que eu não consiga transformar em um algoritmo, certo? Um algoritmo, ele é um passo a passo de instruções, né? Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça isso. Então, a premissa básica para a gente construir um robô é que a gente tenha regras claras e objetivas, certo? Então, a área de estudo ou a habilidade que você precisa desenvolver para conseguir criar estratégias de trading com essa característica é você precisa estudar o design de uma estratégia, tá? Então, eu botei aqui que o objetivo dessa etapa é dominar as técnicas de criação de estratégias de trade objetivos. E aí a gente tem alguns pontos chaves aqui. A gente precisa entender quais são os estilos operacionais que a gente tem disponíveis, que a gente poderia transformar isso em um robô, automatizar essa estratégia. A gente precisa entender o que são ciclos de mercado, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, ciclos de lateralização, ciclos de alta volatilidade, baixa volatilidade. Quais são os tipos de entrada que eu tenho no mercado? Eu posso fazer... a minha estratégia ela pode fazer entradas a mercado, a minha estratégia ela pode fazer entradas com ordem pendente do tipo stop, né? Entrando para frente, ordens pendentes do tipo limit, entrando para trás contra o preço. Então, entender esse tipo de coisa muda a forma como você projeta a sua estratégia, certo? A gente tem tipos diferentes de saída. Existem N formas de entrar no mercado e N formas de sair do mercado, certo? Até pulei ali o tipo de entrada e o tipo de saída é a mesma coisa. O tipo de entrada seria os gatilhos da sua estratégia, né? Isso é o conceito mais básico que todo mundo entende. Todo trader manual também tem os seus gatilhos de entrada, né? Você tem a sua estratégia que você executa ali, você está monitorando o gráfico. Quando acontecer tal coisa, você vai abrir uma ordem de compra, abrir uma ordem de venda. Cruzou a média móvel, cruzou a média rápida com a média lenta, aquele setup clássico de cruzamento de média. A banda de Bollinger fechou fora, fechou dentro. IFR fechou acima de tanto. Então, existem milhares de possibilidades de gatilhos de entrada, né? E também existem muitos tipos de saída, né? A gente pode sair simplesmente setando um alvo e um alvo e um stop em pontos. A gente pode setar um alvo e um stop em um valor percentual do preço do ativo. A gente pode projetar um alvo utilizando o ATR, com base na volatilidade. A volatilidade dos últimos X períodos está tanto. Eu vou aplicar um multiplicador de volatilidade. A minha saída pode ser na barra de sinal. Pode ser por contagens de barras. Entrei na operação, daqui a 5 barras eu vou sair. Pode ser 5 barras do time frame da sua estratégia, pode ser 5 barras do H1, pode ser 5 barras do diário, e aí depende da frequência da sua estratégia, se você está no time frame curto, se você está no time frame longo. Você pode ter uma saída por indicador. Eu vou abrir o trade aqui, se ele fechar abaixo de uma média móvel, por exemplo, esse trade não é mais interessante para mim. Então, existem N tipos de saída. Você precisa conhecer essas possibilidades, né? Tudo isso faz parte do estudo do design de estratégia, tá? Manejo de posição. O que é isso? Você abre o seu trade, você pode, dependendo da estratégia, aquela estratégia não vai ter nenhum tipo de manejo, você abriu, você vai setar um alvo, você vai setar um stop, para onde o mercado for, beleza, pegou no alvo, pegou no stop, segue a vida, vamos para a próxima operação. Você pode ter estratégias de manejo de posição, por exemplo, a minha operação andou X% no lado favorável da minha operação, eu quero puxar um break-even para o 0 a 0, eu não quero mais ter risco nessa estratégia, você puxa o stop para o ponto de entrada. Andou X%, eu quero ter um stop móvel, bati 80% do meu vou puxar meu stop para 30% desse trade, porque se voltar eu garanto 30% de resultado, por exemplo, nessa operação. Então, também existem N estratégias de manejo de posição. Break-even, step stop, stop móvel, trailing stop. O trailing stop você pode fazer de várias formas, você pode fazer por indicador, tá? E também você precisa entender os padrões operacionais, né? Os tipos de entrada. Você pode ter entradas baseadas em indicadores, você pode ter entradas baseadas em price action. Então, existem N formas de entrar no mercado. Então, entender todas essas habilidades faz parte aqui do bloco, da caixinha do design de estratégia, que é a primeira coisa que você precisa dominar se você quer começar a criar suas estratégias automatizadas, certo? Vamos para o próximo passo, que é a etapa de backtest, né? Muita gente para aqui, acha que para construir um robô, a gente precisa ter a estratégia e executar um backtest. O que é o backtest? É testar o comportamento de uma estratégia no passado.
Tá? Então, eu tenho a minha estratégia. Uma vez que ela está automatizada, eu consigo testar ela em dados históricos. Então, vamos lá, a gente está operando o mini índice. Eu vou pegar aqui os últimos 5 anos da base do mini índice, as corretoras todas fornecem essa informação, vou rodar um backtest, vou ver como essa estratégia se comportou no passado. Isso quando as pessoas fazem 5 anos, porque tem muita gente aí que faz backtest de 1 ano, de 2 anos, de 3 meses, de 6 meses, né? Então, o ideal é a gente sempre executar backtest na maior quantidade de histórico possível, porque a gente está passando por mais ciclos de mercado, a gente está passando por mercados de alta, mercados de baixa, a gente está passando por diferentes notícias que podem impactar o mercado, trocas de governo, guerra, pandemia. Quando a gente submete a nossa estratégia a esse tipo de cenário, a gente consegue entender melhor o comportamento dela, como ela pode se comportar no futuro, quando a gente passar novamente por um tipo de evento desse, certo? Então, o backtest é a gente testar a estratégia no passado, de preferência, na maior quantidade de dados possível, tá? E aí, pode falar. Vou fazer uma pergunta. Qual é o tempo mínimo que você acha interessante para rodar um backtest? Para ele ser considerado assim, minimamente válido? Tá, tem 2 óticas aqui. Sobre essa pergunta, ela é interessante, né? Tem 2 óticas, tempo e quantidade de trade. O tempo, ele é importante porque a gente consegue inserir todas essas variáveis que eu acabei de falar, né? Ciclos de mercado, notícias, eventos. Então, quanto mais tempo, maior a probabilidade de você ter diferentes eventos dentro daquele período, né? A outra ótica é a quantidade de trades. Quanto maior o histórico, maior a quantidade de trades você vai estar testando. E aí, quando a gente está falando de testar com base em um modelo quantitativo, apoiado em dados, apoiado em métricas, a quantidade de trades ela é muito importante, porque ela traz uma coisa para a gente que se chama significância estatística, certo? Então, se eu estou testando uma estratégia e eu estou avaliando 10 trades dessa estratégia, isso é o mesmo que nada, porque eu posso até pegar uma moeda aqui, todo mundo sabe que a probabilidade de dar cara ou coroa é de 50%. Se eu pegar uma moeda aqui e jogar 10 vezes, eu posso ter 8 caras e 2 coroas. Eu posso ter 9 caras, 1 coroa, se eu jogar 10 vezes, certo? Mas se eu jogar 100 vezes, eu já estou me aproximando muito mais ali. Eu vou ter provavelmente 55, 45, 52, 48. Então, se eu jogar 1000 vezes, eu vou estar muito próximo de 500, 500. Por quê? A significância estatística, quando eu aumento a significância estatística, eu chego mais próximo da realidade daquela hipótese que eu estou testando. Então, a gente trazendo isso aqui para o trade, quanto maior a quantidade de trades, maior é a probabilidade daquele resultado que eu estou avaliando ser verdadeiro, tá? E aí eu falei tudo isso para voltar para a tua pergunta. O que a gente recomenda aqui é estratégias de day trade de pelo menos 5 anos de dados, estratégias de swing trade, idealmente 10 anos de dados. Isso para a gente ter uma... Isso o swing trade para ações, né? Qualquer ativo. Qualquer ativo, perfeito. Isso, qualquer ativo. Por quê? Porque o swing trade, como ele tem uma frequência mais baixa, a gente precisa ter a significância estatística, né? E aí, você pode me perguntar, Caio, qual é a quantidade mínima ideal? Existe um número mágico, que ele não é mágico, ele vem de uma forma, mas para a gente decorar 400 trades é o mínimo viável que você deveria ter para validar uma estratégia, porque 400 trades a gente consegue calcular o sample erro. Sample erro é uma métrica de aproximação de erro daquela amostragem. Então, 400 trades, a gente tem um sample erro de 5%. Então, isso quer dizer que a gente tem 5% de chance desse resultado, 5% dele ir para mais ou ir para menos, esse resultado. É muito parecido com quando a gente vê uma pesquisa, qual a probabilidade do fulano ganhar a eleição? Não tem aquela margem de erro? Ela é baseada no sample erro. Então, na estratégia de swing trade, como a gente tem uma frequência mais baixa, a gente precisa ter um histórico maior. Se você tem uma estratégia de swing trade com uma frequência legal, beleza, você pode diminuir ali o seu histórico, tá? A mesma coisa é válida no day trade, em 5 anos, você pode ter muita operação, né? Porque aí, geralmente, em estratégia de swing trade, a gente já vai ter a significância estatística, mesmo tendo um período bem reduzido. Em 1 ano, por exemplo, você pode ter a significância estatística que você precisa, mas aí você não tem o teste dos ciclos de mercado, etc. Então, a gente quer ter essas 2 coisas juntas, beleza? Perfeito. Ok. Porque às vezes... Vai lá, Regis. Não, pode terminar. Ó. Não, Regis, manda bala aí. Tá. Ô, Caio, prazer, Regis.
Beleza, Regis. Cara, seguinte, quando você vai fazer o backtest, né, de uma estratégia se tratando de day trade, né, você leva em consideração a notícia, né, eventos que acontecem assim durante o dia, porque o que acontece? Eu já assim, cansei de tomar pau em backtest, porque, cara, não tem como eu, dentro da estatística, dentro do robô, eu posso até colocar ali questão de horário, né, 10h30, geralmente as notícias são 10h30 e tal, mas assim, cara, você joga lá o robô pra fazer o backtest, aí você assim, caramba, por que tá dando errado? Aí você vai ver, cara, teve um período lá gigantesco que teve notícia e o seu robô entrou lá, sei lá, 20 vezes no mesmo preço e aí acabou com a estatística do robô. Como é que você trabalha essa questão dentro do seu backtest? Tá, vamos lá. É engraçado você fazer essa pergunta. Ontem, essa pergunta ela é muito recorrente. Ontem, a gente tem a comunidade interna dos nossos alunos, e ontem fizeram exatamente essa mesma pergunta. Né? Caio, existe alguma forma de evitar o robô operar em notícias? E aí eu vou trazer uma reflexão aqui. Quando a gente roda um backtest, a gente não está sabendo se tem notícia ou não. A gente simplesmente execute, né? Aí se rolou payroll, se rolou notícia de alto impacto, notícia de baixo impacto, não importa, o backtest está sendo executado ali e você vai ter um resultado, certo? Então, o meu ponto é, existem estratégias e estratégias. Algumas estratégias, elas vão ser impactadas negativamente se elas estiverem operando em momentos de notícia. Existem outros tipos de estratégia que eles não vão ser impactados e existem estratégias que vão ser impactadas positivamente pelo impacto das notícias, porque é uma estratégia que depende de volatilidade, depende de uma movimentação em um horário específico. Então, a gente tem muito esse negócio de que a notícia ela é ruim para o meu trade system, né? Ela pode ser ruim para o trade system dependendo do que sua estratégia faz. Se é uma estratégia que ela não quer pegar aquela volatilidade gigantesca, se ela se posiciona em um horário específico e a notícia pode acontecer logo em seguida. Então, o ponto é, quando a gente testa no passado, a gente está testando as operações acontecendo quando acontecem as notícias. Né? No teu caso, fica pelo teu relato, a tua estratégia, ela piora quando ela está operando em horários de notícia. E aí, isso aí depende do robô, né? Você poderia fazer configurações para evitar esse tipo de cenário. Não é um negócio trivial de fazer, porque envolve... O jeito mais simples é o que você comentou. Eu quero bloquear o horário. Só que é complicado. Tem dia que vai ter notícia, tem dia que não vai ter notícia, tem dia que você quer operar naquele horário... E aí, então, você precisaria montar uma base de dados de notícia para poder dar um sinal para o seu robô que naquele dia, naquele horário, daquela notícia, ele não vai ter que operar. Então, é fazível, tecnologicamente falando, isso é fazível, só que é complicado de fazer, né? Então, você pode ter, o seu robô ele pode ter uma integração com uma fonte de dados de notícia, por exemplo. Então... você tem... Por exemplo, Caio, desculpa interromper. Por exemplo, o robô você consegue linkar, dia de payroll, alguns segundos antes, minutos antes, você gostaria que ele não operasse. Ele consegue puxar essa informação. Pô, massa. Porque, de repente, nos momentos de payroll são momentos que levam a estatística lá para baixo. São dias que tem perdas grandiosas. Você consegue travar isso? Isso programaticamente? Programaticamente, dá para fazer. Existem algumas formas de fazer isso. Você primeiro precisa ter um provedor da sua notícia, né? Sei lá, tem um portal, tem algum lugar, alguma base de dados externa que fornece quando vai ter a notícia. O seu robô vai lá bater nesse portal e vai perguntar quando é que tem a notícia. Essa é uma opção. Você, previamente, por exemplo, o caso do Paulo aqui, eu não quero operar em payroll. A gente já sabe quando vai ter payroll, certo? São os dias certos ali. Eu posso criar esse serviço que eu digo nesse dia, e o robô, ele vai consultar essa base externa e aí você configura. Não quero operar 5 minutos antes, 5 minutos depois. Não quero operar 10 minutos antes, quero operar logo depois da notícia. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, dá para fazer, tá? Eu não sabia que dava para pegar esses dados externos no Profit, né? No Profit, né? No Profit. No Profit não dá. No Profit não dá. Tem que ir pro MetaTrader, tá? O pessoal já falou, cara, você precisa migrar pro MetaTrader, cara. Profit não dá, porque a linguagem do Profit, ela tem
algumas limitações. Uma delas é esse tipo de integração com sistemas externos. Não tem como fazer lá. No MetaTrader dá. Tá? Até a questão da volumetria de dados, né, do MetaTrader é bem maior que a do Profit, né? É outra parada, é outra engine de backtest, né? Inclusive, esse é um dos pontos que eu iria comentar agora aqui. A gente estava falando de backtest, né? E aqui tem os pontos chaves aqui, né? Modelagem de teste, modelagem de teste e tipos de ordem. Isso são coisas que têm a ver. O que é modelagem de teste, né? Quando a gente executa um backtest, a gente precisa escolher a modelagem, né? E aí, basicamente, a gente tem OHLC. O que significa OHLC? Open, High, Low e Close. Máxima, abertura, máxima, mínimo e fechamento de um candle. Então, a gente pode fazer um backtest avaliando esses 4 data points, né? A máxima, mínima, abertura e fechamento de cada candle de 1 minuto. E tudo que acontece dentro de um candle de 1 minuto, a gente não sabe. A gente está num vácuo, não temos essa informação. O que a nossa engine de backtest vai fazer? Analisar esses pontos. O que acontece? Se entre a abertura e a máxima ele formou a mínima, se ele foi para cima, se ele foi para baixo, a gente não sabe. A gente sabe onde foi a abertura, onde foi a máxima, a mínima e o fechamento. A outra modelagem de teste é cada tick. Ou seja, ele vai passar por cada tick do preço daquela formação daquele candle. Quando a gente roda o backtest, a gente já sabe qual foi a formação do candle. Isso são dados históricos. E a engine de backtest, ela pode passar por cada tick executando o nosso robô. O que é isso executando o nosso robô? Eu estou processando dados históricos e eu estou o tempo todo verificando. Tenho que fazer uma entrada? Tenho que fazer uma saída? Tenho que mexer um stop? Isso a engine executando, né? A engine do MetaTrader, a engine do Profit, etc. Só que cada tick, ele pode ser simulado ou pode ser o tick real. Né? O tick simulado, a própria engine de backtest executa a formação do candle dela. Né? Ela sempre vai executar o candle da mesma forma, só que ela vai passar por cada tick de preço. A gente não tem gap ali, a gente não tem o vácuo que eu falei ali de preço. Né? E o cada tick real é exatamente o que aconteceu no mercado. Todas elas têm prós e contras, certo? A modelagem de teste OHLC, ela é muito rápida, porque a gente só tem 4 preços por candle. Então, é muito rápido da gente executar backtest, executar otimizações. O cada tick, ele é lento, só que ele vai, exatamente, você pode fazer coisas na frequência mais baixa. Você pode fazer coisas abaixo da frequência de 1 minuto, porque vai passar por cada tick. Só que qual é o problema dele? Ele é um tick simulado. Então, não necessariamente o que está acontecendo no teu backtest é o que vai acontecer no live trade. E o cada tick real, aí é a modelagem perfeita, digamos assim, vai executar exatamente o que aconteceu no mercado real, só que a gente tem um problema gigante. A gente não tem dados de cada tick real. Como são muitos dados, imagina que um candle tem milhares de ticks. Então, as corretoras não fornecem esses dados. Elas fornecem os últimos 3 meses, geralmente. Então, se a gente está falando aqui de mini índice, você vai ter os últimos 3 meses de dados. Eu acabei de falar que a gente precisa fazer testes extensivos de 5 anos de dados, no mínimo. Então, a gente não tem dados de ticks reais dos últimos 5 anos. E se a gente tivesse, essa seria uma base de 50 gigas, 60 gigas. Então, não dá para trabalhar com esse tipo de dado. A grosso modo é isso. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com dados OHLC. Tem muita gente que pensa que não é bom trabalhar com dados OHLC, mas, na verdade, é a melhor modelagem que a gente tem, porque a gente consegue testar muito rápido e os dados são confiáveis, porque as corretoras só precisam te dar 4 dados. E esses 4 dados, elas conseguem te entregar com precisão. Porque ela tem a abertura, ela tem a máxima, ela tem a mínima e tem o fechamento de cada candle. Então, quando a gente trabalha com HLC, a gente tem algumas limitações. A gente não pode fazer coisas de frequência muito alta, no sentido de que a gente não pode operar abaixo, por exemplo, do time frame de 1 minuto. Né? Aí caiu, mas quem é que opera abaixo do time frame de 1 minuto? O mínimo que a plataforma tem é 1 minuto. Sim, mas se você setar um alvo, por exemplo, de 20 pontos no mini índice, de 50 pontos, isso acontece abaixo do time frame de 1 minuto. Se você faz esse tipo de coisa, você não vai ter um backtest confiável. Então, você precisa ter um mínimo de distanciamento entre as ordens para você conseguir ter backtest confiáveis. Quando você executar esse robô lá, você vai ter um resultado igual ao do seu backtest. Então, entender modelagem de teste serve para isso. Tá? Tipos de ordem também impactam nesse tipo de coisa. Tipo de ordem. Ordem a mercado, ordem stop, ordem limite. Como a gente vai trabalhar com modelagem OHLC, nem sempre a gente pode entrar com ordem a mercado em qualquer lugar de um candle, por exemplo. Então, se eu estou durante a formação de um candle, lembra que eu falei para vocês que a gente tem
vácuos de informação durante a formação de um candle. Se eu mando o mercado durante a formação de um candle, ela vai ser executada no backtest em um preço. No live trade, ela vai ser executada em outro, porque o backtest ele só conhece 4 preços. O live trade ele vai acontecer a mercado de fato. Então, se a gente usa o tipo de ordem errado, a gente pode estar gerando uma diferença no nosso backtest. E esse é o erro mais clássico das pessoas que criam robôs sem saber o que estão fazendo. Tem um monte de gente que vende robô por aí sem saber disso aqui. O cara gera um backtest bonitão, aquela curva linda, quando liga em live trade, vai ser um negócio completamente diferente. Essa é a principal causa da frustração das pessoas que operam com robôs sem conhecer a fundo esse tipo de coisa aqui. Porque o cara pega, liga o robô, pô, o backtest é de um jeito, live trade de outro, o robô não funciona. Não é que o robô não funciona, é que esse robô foi feito errado. Ele está projetado de forma errada. Ele não está seguindo a boa prática do que deveria ser feito no backtest. Se a gente usa ordens a mercado durante o fechamento de candles, abertura e fechamento de candles, o teu preço do backtest vai acontecer exatamente no preço do live trade. Não vai ter nenhum tipo de problema aí. Beleza? Então, você vai ter ali muito próximo de 100%. Você pode ter muito próximo de 100% do seu resultado de live trade, o seu resultado de backtest. Existem coisas que podem ser diferentes. São coisas relacionadas ao book de oferta. No backtest, a gente não tem book de oferta. Então, você não vai ter os slippers. No live trade, você vai ter. Então, imagina aí, já vou passar a palavra aí para ti, Reg, mas só para concluir o raciocínio aqui. Imagina que a gente tem uma estratégia de scalping que faz 20 operações por dia. Estratégias curtas. No backtest, toda a entrada que eu fizer, ela vai pegar no take certinho. Vamos lá, um alvo de 50 pontos. Ela vai pegar 50 pontos. 50, 50, 50, 50, 50. No backtest vai ser lindo. Quando você ligar isso no live trade, não vai ser 50, vai ser 40, 35, dependendo do volume de contratos que você está botando. Se você põe um contrato, seu slippage vai ser 1. Se você põe muitos contratos, seu slippage aumenta. Então, imagina 20 operações por dia. Em um mês, a gente já está falando o quê? 400 operações? 20 vezes 10, 200. A gente está falando de 400 operações em um mês. Em um ano, a gente está falando aí de mais de 4.000 operações. No backtest, você está pegando 50, 50, 50. No live trade, você está pegando 40, 35, 30. Às vezes você toma um slippage positivo, pode acontecer. E você está perdendo ali 30%, 20% do alvo por operação. O resultado isso é massivo, é completamente diferente do que você vai ter no backtest. Se a gente estiver falando de estratégia de alta frequência. Alta frequência aqui não estou falando de HFT. Esqueçam HFT. Estou falando de scalp, 20 operações por dia, 10 operações por dia. Agora, se a gente está falando de baixa frequência, uma operação por dia, se você tem um alvo de 1.000 pontos, cara, se você perder 2 tickets de slippage, não faz diferença. Se você faz 2 operações por dia, alvos de 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, os slippers, o impacto dos slippers na sua estratégia é muito menor, tá? Então, a gente precisa entender isso aqui para a gente não se frustrar quando a gente for lá para o live trade. Pode falar aí, Reg. Você queria falar? Eu ia comentar justamente isso, Caio, porque às vezes a gente monta uma estratégia, né? Por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui compra mercado, né? Market lá, tá. Sell ou buy. E aí, no seu backtest, nossa, que maravilha, né? Na hora que você bota lá no mercado volátil, Exatamente. não vai cair no mesmo preço, cara, não vai mostrar a realidade. E aí às vezes as pessoas se enganam, né? Assim, cara, não dá. Ou você põe order limit, né? Que aí você vai pegar no preço que você quer ali e tal, ou stop, né? No caso. Uhum. Porque isso vai dar diferença no seu backtest. Isso. E ainda mais quando é um volume de dados bem maior, como você comentou, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente está testando a estratégia. Sim. Você vai operar mercado, você precisa incluir o impacto dos slippers no seu resultado. Então, não adianta você pegar o relatório de backtest e achar que isso vai ser refletido. Você pode, uma técnica fácil quantas operações fez? 1.000 operações? Qual é o slippage médio que você vai tomar? É 1 tick? É 2 ticks? Subtrai isso da sua curva. Gera uma curva de capital nova, sintética, projetada, retirando os slippage. Aí, você avalia novamente. Ainda faz sentido essa estratégia? Ela ainda me dá um lucro que eu espero, um razoável que eu espero? O drawdown ainda é aceitável? Aí, beleza, você vai para o live trade com a expectativa setada, né? O problema é que as pessoas pegam o backtest, vai para o live sem fazer esse tipo de coisa. Outra abordagem é a que o Reg comentou. Se você quer ter isso mais na ponta do lápis, usa a ordem limite, porque aí vai estar no book, vai executar exatamente naquele preço, você mitiga esse efeito dos slippers. Beleza?
E aí, último tópico aqui sobre backtest é a gente entender as métricas importantes, o que a gente precisa analisar quando a gente está executando um backtest. Lá no MetaTrader, no Profit também, as plataformas dão para a gente um relatório da execução daquela estratégia. Então, uma das métricas mais importantes é, fator de recuperação. O que é o fator de recuperação? Lucro dividido pelo drawdown, rebaixamento máximo da sua estratégia. Por que essa métrica é importante? Porque ela te dá a ótica do retorno e a ótica do risco. Quem está trabalhando com trading, seja automação, seja manual, de forma profissional, precisa sempre avaliar uma estratégia na ótica do retorno e na ótica do risco. Não adianta você olhar lucro, essa estratégia deu X% de lucro. Beleza, qual é o risco para você fazer esse lucro? Você sempre tem que olhar lucro e risco. O fator de recuperação, ele é a métrica base para a gente falar sobre isso, né? Porque ele vai dividir o teu lucro pelo fator de recuperação. Desculpa, ele vai dividir o teu lucro pelo drawdown. Então, a métrica é como se fosse o custo-benefício da nossa estratégia. Beleza, para esse risco, quantas vezes eu fiz desse risco na minha estratégia? Eu fiz 10 vezes o meu drawdown máximo? Fiz 15 vezes o meu drawdown máximo? Então, você precisa entender as métricas que são importantes. Tem muita gente que olha para a taxa de acerto. Cara, taxa de acerto e nada é a mesma coisa. A gente falou isso na última vez. É muito legal porque o Francesco falou exatamente isso, né? A última coisa que ele olha é a taxa de acerto, e eu não sei porquê, até imagino porquê, mas é o que mais os investidores procuram. Tá, qual é a taxa de acerto do robô? Porque a taxa de acerto, ela traz aquele conforto emocional, né? As pessoas tendem a pensar que se ela acerta muito, ela vai ganhar no longo prazo. Por que taxa de acerto e nada é a mesma coisa? Porque você pode ter uma estratégia lucrativa que acerta muito pouco, e você pode ter uma estratégia lucrativa que acerta muito. Então, qual que é a relação que a gente tem que avaliar aqui? Se você acerta pouco, você tem que ter um payoff alto. O que é o payoff? A média de quando você ganha dividido pela média de quando você perde. Se você ganha 2 vezes o que você perde, você concorda que você pode ter uma taxa de acerto mais baixa? Porque todo trade vencedor vai pagar 2 perdas. Então, se você monta uma relação de taxa de acerto com payoff que fique positivo, ou seja, a relação da taxa de acerto com payoff é a expectativa matemática. Quando a gente tem uma expectativa matemática acima de 1, a gente ganha dinheiro no longo prazo. Tá? Então, se você pode ter estratégia com taxa de acerto de 30%, estratégia com taxa de acerto de 40%, até abaixo disso, se você tem um payoff muito alto. Então, imagina uma estratégia que quando ela ganha 1.000. E quando ela perde 100. Tá? Então, um trade vencedor paga 10 trades perdedores. Você precisa acertar 50% das vezes? Não. Seria lindo se isso acontecesse, né? Mas, na prática, estratégias com baixo payoff têm alta taxa de acerto. Estratégias com alto payoff, que é essa, de 10-1, tem baixa taxa de acerto. É assim que o mercado funciona. Não existe um santo graal que você vai ter alta taxa de acerto e quando você acerta, você ganha 10 vezes mais do que quando perde. Você só consegue ter esse efeito quando você começa a trabalhar com portfólios. E daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, se der tempo da gente chegar lá. Risco-retorno, né, Caio? Sobre risco-retorno, isso, quando a gente junta taxa de acerto e risco-retorno, a gente vai chegar na expectativa matemática, e aí a gente pode ter estratégias lucrativas das duas formas. Eu tenho estratégias que acertam muito, e quando ganham um pouco, e inclusive elas têm risco-retorno negativo, porque se você quer acertar muito, você tem que ter um payoff reduzido, e eu tenho estratégias que acertam pouco, que acertam na faixa dos 30%, 40%. Mas quando elas ganham muito mais do que quando elas perdem. E isso, no longo prazo, faz a tua curva de capital ficar positiva. Tá? Caio, eu vou dar um dado aqui para a galera. Os traders da minha carteira que realmente vivem de mercado têm exatamente essa mesma taxa de acerto, tá? Entre 30% a 55% de acerto. Mas é isso, eles conseguiram dominar a questão emocional. Quando eles perdem pouco. Quando eles ganham realmente de balde. É isso. É uma relação que é muito difícil de fazer para o trader manual, né? Porque o trader manual, o ser humano, ele gosta de acertar, né? Ele gosta de ter a sensação de que ele está sob o controle das coisas, de que ele está acertando. Mesmo que quando ele acerte, ele ganhe menos do que quando ele erra. Ele gosta de, muitas vezes você vai fazer uma operação e você vai baixar o alvo para você ter a sensação de que você teve aquele trade no alvo, certo? Tipo, beleza, botei o dinheiro no bolso. Só que você tá manual ali,
no longo prazo, você não sabe se isso vai ser positivo ou se isso vai ser negativo para a sua curva de capital, né? Quando a gente está operando com robô, a gente tira todo esse aspecto, né? No início, para quem está começando a criar suas primeiras operações automatizadas, isso é até muito difícil, né? Porque o robô, ele abre uma operação, o cara, ele fica ali, pô, ele abriu aqui, cara, não era para abrir aqui. Pô, olha onde está o alvo, pô, ele abriu acima do suporte, em cima de um suporte, em cima de uma resistência. Eu nunca ia fazer essa operação. Aí o cara mexe no stop, mexe no alvo. Para o cara conseguir deixar o robô operando sozinho, leva aí algum tempo, né? Mas depois que ele é picado ali pelo mosquitinho ali do robô, ele para. No meu início, foi 5 anos atrás, eu ficava olhando o robô operando e eu queria mexer na operação do robô, né? Esse é o jeito errado de operar com robôs, né? Mas todo mundo passa por isso. Com o tempo você vai desapegar dessas coisas e vai chegar num tempo que você não vai nem saber o que seus robôs fizeram no dia, você só vai olhar o resultado no fim da semana, no fim do mês. Hoje, por exemplo, eu não sei quantas operações abriram, não sei, eu sei que eu fechei positivo, ontem eu fechei negativo, mas não sei quantas operações eu tive, quais estratégias ganharam, quais estratégias perder. Com o tempo você vai desapegando dessas coisas, tá? Então, beleza, só para a gente seguir aqui, a gente já falou 45 minutos, a gente está no terceiro tópico ainda, muito provavelmente não vai dar tempo da gente cobrir tudo aqui, porque eu me empolgo, eu vou falando aqui, vou entrando nos detalhes. Fique em paz, mete bronca aí. Faz a parte 2. Exatamente, se não der tempo da gente fechar tudo aqui, a gente faz uma parte 2 depois, mas vamos seguir aqui, tá? Vamos para a parte de otimização. A parte de otimização, cara, quem nunca operou com robôs, quando a pessoa entende que é possível de fazer isso aqui, é o negócio que brilha o olho de todo mundo, né? O backtest, ele já tem um pouco desse efeito, né? Porque, porra, quem opera manual, o cara faz backtest na mão, abre o grafo, vai lá para a planilha, vai no papel e anota, opa, no dia tal ia ter entrada, aqui eu ia ganhar 500 pontos, opa, aqui no dia tal ia ter entrada. Cara, isso é totalmente contraprodutivo. Funciona? Funciona. Com as suas limitações, né? Você vai fazer 5 anos de backtest assim? Porra, dá para fazer, né? Mas vai ficar quanto tempo rodando o gráfico para trás, né? Quando eu fazia isso na mão, eu fazia 3 meses e olha lá, se eu fizesse 3 meses, eu falava, porra, tem 3 meses de histórico da minha estratégia. Uma hora até o olho cansa, né? Exatamente. Aí o backtest, quando o cara vê um robô que executa um backtest em 2 segundos, em 1 segundo, 5 anos de dado em 2 segundos, porra, o relatório pronto, aí vê a curva lá, caramba, isso aqui já é assim, é a primeira... aquele mind-blowing, né? A cabeça estourando, assim, da pessoa que começou a ver um robô agora pela primeira vez. A segunda vez que isso vai acontecer é quando ela conhece a otimização. O que é uma otimização? Em resumo, muito simples, encontrar as melhores combinações de parâmetros de uma estratégia. Então, vamos lá. Você automatizou sua estratégia, você testou ela no passado, você tem a curva de capital. Aí, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, cruzamento de médias móveis. Média rápida, cruzou a média lenta para cima, é sinal de compra. Você testou isso no passado, você tem uma curva lá, seja ela positiva ou negativa. E aí, qual é esse setup clássico? Média de 9 cruzando a média de 20, a média de 21. Beleza. Aí, a primeira coisa que você vai pensar, será que essa é a melhor configuração para essa estratégia? Será que a melhor configuração é usar a média de 9 com a média de 20? E se eu estivesse usando a média de 5 com a média de 40? Como seria meu resultado? Será que ele é melhor? Será que é pior? Quando você está fazendo seu backtest lá na mão e você olha que a média de 9 com a de 20... porra, ela deu uma entrada e foi para o stop, né? Aí você olha outra média, porra, se eu tivesse usando a de 5 com 40, ia para o alvo, não ia para o stop, né? Então, quando a gente tem uma estratégia automatizada e a gente tem um negócio dentro da plataforma que se chama otimização. A gente pode testar, literalmente, milhares de combinações no passado em alguns segundos ou alguns minutos, depende ali da velocidade de execução do seu robô. Então, o que a gente faz na prática? Vamos pegar a média rápida. Eu quero... Olha o otimizador, olha a plataforma, testa aí para mim. Todas as combinações variando a média móvel de 5, a média móvel rápida de 5 até 50, passando de 1 em 1. Ou seja, ele vai fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a 50. A média lenta, tu vai variar a média de 40 até a média de 200. Ou seja, ele vai testar de 5 a 40, ele vai testar 35 combinações da média rápida, com 40 até 200, 160 combinações da média lenta. Então, a gente vai multiplicar 35 por 160, vou fazer aqui na calculadora rapidamente. Ô, Caio, se você tiver um processador Core i3, ele explode. eu te digo até que não. Isso, assim, ele vai ser um pouco mais lentinho, mas ele vai executar. Isso aí, eu vou te dizer, isso vai demorar um i3 da vida? Demorar, cara, não vai demorar 10 minutos para fazer isso tudo.
Não, máximo uma semana, entre 10 minutos e uma semana. Aí vamos lá, a gente vai ter, olha, esse exemplo que eu dei vai testar 5.600 combinações. Me diz aí quando que você, trader manual, vai conseguir fazer um teste de 5.600 combinações de uma estratégia. Não dá, é humanamente impossível. Malmente a gente faz uma combinação para 1 ano de histórico, imagina testar 5.600 combinações em 5 anos de histórico. Então, é isso que a otimização faz. Em literalmente alguns minutos, ela vai te entregar esse resultado. A plataforma faz isso de forma automática e ela vai te entregar esse resultado. Então, você vai ter um relatório da execução de todas essas combinações, dessas 5.600 combinações. Você vai saber quais ganharam dinheiro, quais perderam dinheiro, qual foi o lucro de cada um, qual foi a quantidade de trade de cada um, taxa de acerto, payoff, drawdown, fator de recuperação, todas as métricas que a gente tem no backtest, você vai ter para todas as combinações da sua otimização. Então, isso aqui é uma virada de chave absurda. Isso aqui justifica você considerar, de fato, automatizar essas operações, porque não tem por que você não ter esse tipo de informação sobre sua estratégia, concorda? Então, a otimização, ela é maravilhosa, ela traz muitos insights, muitas informações sobre a nossa estratégia, mas, como tudo na vida, ela traz um problema. Qual que é o problema? O que a gente chama de overfitting, né? O que é overfitting? É o superajuste. Quando a gente roda uma otimização no passado, a gente está forçando o algoritmo de otimização a ajustar os resultados pelo que a gente está querendo encontrar. Se eu estou falando para o otimizador lá do MetaTrader, acho que tem uma versão do Profit também que já tem a otimização, acho que o Profit Ultra já tem a otimização implementada, não sei. Eu preciso ver, eu acho que se bobear o Code Build deve ter, não tenho certeza. O MetaTrader com certeza tem, o MetaTrader é a stack que a gente usa interno, né? Quando você fala assim, olha, MetaTrader, encontra para mim as melhores combinações no passado. Cara, se existir essa combinação lucrativa, ele vai encontrar e ele vai te entregar. Aí tem o contraponto. Esse resultado, ele vai dar um resultado no live trade igual ao que você está tendo no passado, porque quando a gente faz uma otimização, a gente está inserindo um viés de otimização. A gente está dizendo, me dá o melhor resultado. Ele está te dando o melhor resultado. Só que esse melhor resultado pode estar ajustado para o passado. Não quer dizer que porque você encontrou um resultado bom no passado, você vai ter um resultado bom no futuro. Tá? Francesco levantou a mão. Quer falar aí, Francesco? É só para dizer, o Profit Ultra tem um otimizador de estratégias. Já tem, né? Tem. Limitada a 100 mil variações. Variações, né? Show. Bacana. O Profit está evoluindo muito nesse sentido. Ele ainda tem algumas limitações, mas, a Nelogica tem o maior market share, a Nelogica tem bala na agulha para desenvolver esse tipo de coisa. Então, a gente espera que futuramente o Profit seja uma plataforma tão robusta para quem trabalha com robôs quanto é o MetaTrader hoje. E eles estão evoluindo, estão caminhando, né? Então, voltando aqui para o overfitting, a otimização ela é maravilhosa, ela dá os resultados para a gente, mas a gente pode estar inserindo um viés de otimização no nosso resultado. Então, a gente também não pode, assim como a gente não pode se basear no resultado de um backtest para levar essa estratégia para o live trade, a gente também não pode se basear no resultado de uma otimização para ir para o live trade. Porque a gente pegou nossa estratégia 9 com 21 e a gente ganhou, sei lá, R$5.000 nos últimos 5 anos com um contrato. Quando eu rodei a otimização, eu descobri que a média de 12 com a de 45, ela me dá R$15.000. Porra, muito melhor, né? Vou rodar 12 com 45 no live trade e vou ganhar dinheiro. Não necessariamente, porque você precisa descobrir se essa é uma configuração robusta, certo? E aí a gente avança aqui no nosso processo do roadmap de estratégia automatizada. Já falamos de design de estratégia, já falamos de backtest, já falamos de otimização. Vamos agora para o processo de data mining, tá? Que é uma etapa antes da gente ir para a parte de validação. Tá? O que é data mining? Data mining, a grosso modo, da tradução livre, mineração de dados. Então, para a gente falar de data mining, para a gente falar de mineração de dados, a gente precisa entender o que é o processo de otimização. É por isso que eu falei da otimização antes. Então, data mining ele é o processo de planejar, executar e organizar o fluxo de otimização de uma estratégia. Tá? Então, um data mining nada mais é do que uma otimização, mas é uma otimização planejada e organizada. Então, por que a gente precisa fazer isso quando a gente está trabalhando numa stack profissional de criação de estratégias, tá? Aqui, a gente está falando que a gente quer montar o nosso
mini fundo de robôs do meu trader, do trader de garagem, do trader pessoa física, do cara que opera na sala da casa dele, do quarto da casa dele, tá? Você pode ter um portfólio de estratégia rodando com 10, com 15, com 20 em diferentes mercados, operando B3, operando Forex, operando cripto, tá? Para você conseguir fazer isso de forma organizada, você precisa ter um processo. O Datamine, ele é um processo chave nessa etapa do algo trader profissional, do trader sistemático profissional. Por quê? Você vai organizar todas as possibilidades possíveis de cobrir de uma estratégia. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. A gente está aqui com o exemplo da estratégia simples, clássica, cruzamento de média, né? A gente só falou aqui de otimizar as médias, né? O processo de otimização, vamos otimizar a média rápida com a média lenta. Mas que outras coisas a gente poderia otimizar nessa estratégia? Qual é o alvo dessa estratégia? É em pontos? Então, qual que é o melhor alvo? É 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos? Vamos falar com o mini índice aqui, que eu acho que a maioria das pessoas entende, né? A movimentação do ativo, né? Qual é o melhor alvo? 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 pontos? Qual é o melhor stop? Então, só aí a gente já adiciona mais uma porrada de combinação que a gente pode levar para a nossa otimização, né? A nossa análise combinatória, quando a gente estava fazendo ali só entradas, estava em 5.600 possibilidades. Quando a gente adiciona mais X de stop, mais X de alvo, isso aí já vai para mais de... isso pode ir para mais de 100 mil, né? Porque, lembra, é análise combinatória. Então, beleza, temos os dois gatilhos de trigger da estratégia, temos o alvo, temos o stop. Vamos pegar aqui qual é o horário que essa estratégia, o melhor horário para essa estratégia operar. É o pregão todo aberto, das 9 às 18? É só pela manhã, das 9 ao meio-dia? É só pela tarde, de 1 da tarde às 5 da tarde? Pegando parte da manhã, parte da tarde? Então, mais uma porrada de combinação de horário que a gente pode fazer aqui. Qual é o time frame que essa estratégia... Qual é o melhor time frame para essa estratégia operar? Eu opero aqui nos 5 minutos. Pô, mas será que era melhor eu operar ela no gráfico de 12 minutos, que ninguém opera? Existe um gráfico de 12 minutos. Será que é melhor operar no gráfico de 3 minutos, que quase ninguém usa também? Então, eu posso operar no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10, 6 minutos. Ninguém opera no gráfico de 6 minutos. Okay. Então, pode falar, Regi, pode falar. Isso aí é até uma coisa interessante, tá? Eu estava discutindo com os meus alunos sobre isso daí. Eu gosto muito de automação, tá? Eu uso automação. Assim, eu tenho um robô aqui que ele opera tal, mas assim, só voltando nesse assunto. Os robôs de alta frequência, eles identificam o quê? Padrões, certo? Então, tudo que você opera com padrão, o pessoal gosta de operar o quê? Nos 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Então, cara, você pode ter certeza que vai ter um robô de alta frequência operando o padrão que você está tentando identificar. E, cara, ele vai atrás. Então, assim, o legal é fugir do normal. Cara, opera nos 12 minutos, nos 13 minutos, cara, 7 minutos. Foge do padrão. Isso é muito bacana quando a gente começa a executar as otimizações, porque a gente começa a achar um monte de coisa que é contraintuitiva. Exatamente. A gente pensa que a estratégia vai ser muito bem de um jeito que a gente está pensando, e quando a gente vai ver os dados, ela performa muito melhor em coisas que a gente nem imaginou. E se eu, ao invés de comprar aqui, eu vender aqui? Sei lá, ideias malucas. Eu já fiz isso. Funciona. Aí você vê, porra, é aqui que está o alfa, né? Não é ali onde eu estava pensando. Então, quando a gente tem o poder da automação na nossa mão, a gente consegue enxergar esse tipo de coisa, né? Então, isso que o Regis falou faz muito sentido. Às vezes, esses time frames mais exóticos é onde está o alfa lá, entendeu? E quando a gente roda, aí é por isso que a gente precisa ir para o processo de data mining, porque a gente precisa cobrir as possibilidades de uma estratégia, né? Se eu executar só uma otimização de alvo, gatilho e 5 minutos, beleza, eu tô cobrindo ali 10% dos resultados que essa estratégia é capaz de me fornecer, né? O data mining, você vai tentar cobrir a maior possibilidade possível de informações que essa estratégia pode te dar. Não, assim, é quase impossível você cobrir 100% das coisas. E é contraprodutivo também. Nem sempre vai ser tão produtivo você cobrir 100% das possibilidades. Mas o que é legal de fazer no data mining? Passar por todos os time frames, passar por uma ampla possibilidade de gatilhos, por uma ampla possibilidade de tipos de stop, de tipos de alvo, uma ampla possibilidade de horários. No mínimo, o que a gente faz aqui quando a gente testa uma estratégia, só pela manhã, só pela tarde ou o dia inteiro. São 3 possibilidades de horário. Só de manhã, só de tarde, o dia inteiro. Isso já te dá resultados completamente diferentes, porra. Só você mexer no horário. Outra coisa que é muito comum, estratégia que somente compra, ela só vai abrir ordens de compra. Estratégia que só vende, só vai abrir ordens de venda.
estratégias que compram e vendem. Ah, deu sinal para cima, compra. Deu sinal para baixo, vende. E tem estratégia que, se der sinal para baixo, ela vai ignorar, ela só vai comprar. E se estratégia que só vende, se der o sinal para cima, ela vai ignorar, ela só vai vender. Isso também te dá, lá na frente, quando a gente for falar de portfólio, que está bem aqui, ó, portfólio de gestão de risco, que eles estão aqui embaixo, porque são atividades transversais do processo. Isso aqui, fazer esse tipo de coisa, vai te dar descorrelação dos resultados. Isso vai te dar curvas de capital mais suavizadas. Mas, quando a gente chega lá, a gente fala sobre isso. Tá? Então, o processo de data mining, ele é o que te diz, é o que faz a gente conseguir montar um plano de otimização. Então, entrando aqui nos pontos chaves, a primeira coisa é o plano de otimização. O que é o plano de otimização? É você catalogar o que você vai cobrir da sua estratégia. Nessa estratégia, eu vou testar os time frames de 1 minuto até 30 minutos. Vamos lá, uma estratégia de day trade. Eu vou testar quais lados ela vai operar. Só compra, só vende, ambas as pontas. Ela vai operar só pela manhã, só pela tarde, o dia inteiro. Eu vou cobrir esse range de gatilho, vou cobrir esses tipos de alvo. Eu vou testar alvos em ponto, vou testar alvos em ATR, vou testar alvos em contagem de barras, vou cobrir esse tipo de stop loss. Só de fazer isso aí, você vai ter aí, rápido, dá para fazer 20 possibilidades de combinações diferentes da estratégia, e cada uma dessas é uma otimização. Ou seja, cada uma dessas possibilidades, você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil combinações. Já parou para pensar na quantidade de dados que você vai gerar disso aqui? E fazer isso aqui na mão é trabalhoso. Então, existem ferramentas que fazem isso, que fazem o processo de otimização de forma automática, registra o resultado, para depois, aí o último ponto aqui, ó, a execução é fazer e executar isso de fato, e depois registrar esses dados. A gente está falando aqui de gerar uma quantidade massiva de dados, muitos dados. Esses dados precisam ser registrados de forma que você consiga consultar depois, para você não perder o resultado disso. Então, depois do resultado dessa otimização, a gente vai levar para a validação, tá? Queria falar, Paulo? Não, eu acho uma coisa que eu acho muito legal. As pessoas acham que, cara, o robô vai entregar tudo, né? Se você, coloca 2, 3 informações ali, ele vai me trazer. Não, porque o robô traz, né? O algoritmo vai te trazer alguns dados e ainda você tem que trazer os seus insights, né? Do que você vai querer. Parte do trabalho é educar, parte do trabalho é a ferramenta e robô. Isso. Exato. Então, é um trabalho também de background muito grande, né? De, cara, você conhecer mercado e aplicar ali os devidos filtros. E, Caio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fica mais fácil com o tempo? Porque algumas coisas alguns padrões você deve entender e já deve eliminar ali e acelerar um pouco esse processo, né? Eu acho que o começo, até você identificar quais informações são relevantes, quais você pode desconsiderar, como foi essa curva até você virar essa sacada aí? É isso mesmo. Essa é uma pergunta, ela é bacana, porque muitas vezes esse processo que eu estou comentando aqui, ele assusta, né? A gente pensa, tem que saber analisar o backtest, tem que saber analisar a otimização, mas a otimização ela não resolve porque tem o problema do overfit. Então, para eu executar uma otimização, eu tenho que saber o data mine. Cara, é muita coisa. Assusta no início, mas com o tempo, quando você... É como qualquer coisa, quando você pega a prática, começa a ficar algumas coisas automáticas. Você já bate um olho na estratégia, você já sabe, isso aqui, esse resultado é muito alto, provavelmente é um overfit, tem algum problema nesse backtest aqui, por exemplo, está usando um alvo muito curto, está usando um tipo de ordem errada que não deveria. Então, você já bate o olho e começa a identificar os padrões. Você já sabe, quando você roda o backtest, você já vê a característica da curva, você já sabe, essa estratégia vale a pena investir, porque se eu já achei essa curva aqui no backtest, imagina quando eu executar o processo. Imagina quando eu executar uma otimização, executar um data mine. Então, é uma questão assim de prática mesmo, você vai pegando a prática de experiência, né? Você vai executando o processo, você vai começando a já, vamos lá, pular etapas ou fazer as coisas de forma mais... Não pular etapas, porque todas as etapas precisam ser feitas, mas você vai pegando atalhos ali, você vai batendo o olho e já vai entendendo. Principalmente nessas fases aqui, ó, distribuição de resultados, distribuição de padrões. Você já bate o olho e já sabe o que presta e o que não presta, porque aqui é onde a gente vai separar o que pode ir para live trade e o que não. Isso aqui, esse resultado aqui, ele não vou seguir com ele porque isso aqui é fake, isso aqui não vai dar certo, tá? Então, você vai pegando essa prática. Diga lá.
falar uma parada pra você, viu? Ó, eu já sou programador, sei lá, 17 anos, mais ou menos. Eu desenvolvo Uhum. aplicações web e tal, programa em Python. E programar robô é um negócio que é uma parada diferente, né? Sim, É diferente. E vou falar pra você, cara, eu não tinha ideia, né? Eu vou só falar uma parada pra você. Isso que você tá fazendo é muito top, cara. Porque assim, a gente programa aqui, a gente tem uma estratégia na cabeça, a gente passa pra programação da forma que a gente acha que, pô, o robô vai Uhum. executar, né? Olha o tanto de etapa Sim. que você desenvolveu uma estratégia, né, um robô, você tem que passar por ela, cara. É Eu não, isso. eu não sabia disso, tá? Na verdade, Uhum. eu não praticava isso. Na verdade, eu Uhum. não pratico, pra falar a verdade, né? Olha Sim. que muito louco isso aí. Cara, isso aqui é o que Muito eu top, falei, cara. é o que eu Muito falei. top. Obrigado, cara. Te agradeço, é o que eu falei no início. A crença das pessoas é que o backtest ele resolve a parada, né? E chegar no backtest para 90% das pessoas já é um negócio muito difícil. Sim. Não é tão acessível assim. O trader manual que não tem as ferramentas, você sabe programar. Eu sei programar. A minha formação é em computação. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Então é por isso que eu vim para o trade automatizado, né? Eu larguei minha carreira como desenvolvedor, eu trabalhava para uma empresa americana como engenheiro de software e lá em 2020 eu migrei para o mercado. Porque eu enxerguei isso, eu operava manualmente e eu comecei a automatizar minhas coisas. E eu vi que tinha um mundo. E lá no início, eu era backtest e ia para o live. Eu via que tinha coisas que não fechavam. Me debrucei, comecei a estudar o processo do que os caras fazem lá dentro dos fundos e eu descobri que existe um processo. Né? Comecei a Uhum. estudar a ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, programava em Python, ainda programo em Python até hoje, bastante, inclusive, mas... E aí eu consegui catalogar esse processo aqui e a gente transformou isso num framework e a gente adaptou para o trader pessoa física. Top Porque demais. isso que eu estou mostrando aqui, não fui eu que inventei, não foi o Igor que inventou, meu sócio lá na Data Quant. Isso aqui é praticado no mercado, na indústria de fundos quantitativos. O que a gente fez foi adaptamos isso para o trader pessoa física, porque hoje você não precisa ter uma equipe de PhDs, de doutores, com uma super tecnologia, um colocation dentro, um servidor colocation dentro da bolsa, uma equipe de um monte de nerd que ganham as Olimpíadas de Matemática para construir esse tipo de coisa. O trader pessoa física faz isso na casa dele hoje. E muitas vezes sem programar, porque a gente pode usar ferramentas prontas, robôs white box, tá? Mas precisa dominar o processo para chegar lá. Pessoal, é o seguinte, olha, são 8 horas e a gente ainda tem mais da metade aqui para falar. Paulo, o que eu queria sugerir? A gente marcar uma segunda etapa aí, para não fazer isso aqui correndo, porque agora que vai entrar na parte bacana, que é a parte de validação. Então, eu acho que a gente pode fechar o escopo aqui, aí quem tiver dúvidas pode mandar, a gente bate mais um papo, e aí eu apresento o resto do framework aqui, do roadmap, numa próxima oportunidade. O que vocês acham? Ô Caio, eu tô por você. Se você quiser tocar, toca. Se não, a gente para aqui. Como ela vai ficar gravada, a gente depois pode juntar a segunda parte e lançar um vídeo só também. Fica aí eu acho, Paulo, que é melhor a gente parar, porque isso aqui ainda leva mais 1 hora. E às 9 horas eu tenho compromisso. Então eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 e aí é bom que a gente dá para maturar o assunto, e falar especificamente da segunda parte. Isso. Beleza, não fica cansativo. Caio, então quero te agradecer aí pelo seu tempo. A gente volta, eu vou marcar com o Caio, tá, pessoal, essa segunda parte. Cara, Caio, que aulão, cara. Tá muito legal isso aqui. Trouxe vários insights. Só para te dar um feedback, a forma como você montou essa apresentação aqui, realmente, cara, parece... Tô sentindo meio que essa linha de produção, quais são os pontos que tem que ser feitos, cara. Essa é a ideia. Tá muito massa. Eu tenho uma leve noção, mas até para eu que sou leigo nessa questão, mas vamos colocar dev da coisa, eu estou entendendo quais são os processos aí que devem ser aplicados, então tá bem massa. A gente marca, então, uma segunda parte para continuar. Parte 2 da continuação. Beleza, eu agradeço e queria falar para o pessoal, esse processo aqui, a gente, sempre que a gente mostra isso para as pessoas, a gente recebe esse feedback, todo mundo vem espantado, assim, porra, sabia que tinha que fazer tudo isso, eu pensei que era teste o robô, deu positivo, né? vamos,
né? Isso aqui é o que a gente ensina dentro da DQ Labs, que é o nosso treinamento lá de automação de estratégias. A gente ensina todo o processo de criação e validação de estratégias, inclusive a parte de programação, que a parte de programação nem está aqui. Eu nem trouxe a parte de programação. Então, lá dentro da DQ Labs, a gente tem um módulo para cada uma dessas coisas. Então, imagina que a gente fala só desse carinho aqui, Walk Forward Analysis, que é o teste de robustez que a gente usa para saber se uma estratégia pode ir para live trade. A gente tem mais de 2 horas de conteúdo falando só disso aqui. Então, quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar e quem quiser saber mais sobre trade sistemático, trade quantitativo, me segue lá no Instagram, @devtrader. A gente tem bastante conteúdo educacional sobre todas essas etapas aqui e muito mais do que isso. Então, a gente vai combinar aqui para a gente voltar para fazer a parte 2, para a gente falar mais sobre esses processos, beleza? Queria agradecer vocês por aparecerem aí para falar sobre roadmap de estratégia automatizada às 8 horas da noite aqui de uma terça-feira. Eu que agradeço aí o Paulo ter convidado aí. Ô, Rez, chama depois o pessoal lá dos seus alunos para participar, acho que vai ser bem... Cara, eu ia chamar, massa. mas aí eu fiquei meio assim, falei assim, pô, não posso chamar um negócio que eu já fui convidado. É convidado não convida, né? Mas agora você tá me dando liberdade. Pode convidar a galera, vamos trazer todo mundo aí para participar. Depois eu vou mandar para o pessoal aqui que participou. Depois, o Caio, vou deixar aqui o meu WhatsApp, mas deixa também seu @ aí no grupo. Eu vou mandar para vocês depois. Tem uma plataforma que o Caio tem, que é a Biblioteca de Setup Skill. Cara, eu sou o maior entusiasta dessa plataforma, sempre mando para todo mundo, mas deixa o seu @ aí para o pessoal. Eu vou deixar meu WhatsApp aí que eu mando para vocês o link para a próxima aula, aviso com certa antecedência. Beleza? Show de bola. Pessoal, agradeço aí a presença de vocês. E se vocês acham lá a plataforma que o Paulo está falando aí? Eu vou mandar depois aí para vocês. Fechado? Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado de coração, Caio. Boa noite, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigado. Caio, obrigado, sucesso aí, viu, mano? Parabéns. Valeu, tchau. Obrigado. A gente volta na segunda. Abraço. Valeu, tchau. Falou, boa noite, tchau. Valeu, tchau, boa noite.